Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na antepenúltima aula desse nosso segundo trimestre de 2022. Estudaremos na aula de hoje sobre a cautela. Lá nas Minas Gerais, de onde eu sou, a gente fala que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. É um dito popular. Porque canja de galinha, nunca vi falar que alguém passou mal comendo canja de galinha. E nunca vi alguém falar também que se deu mal por ser cauteloso. Nós vamos entender o que é essa cautela, que é um cuidado que precisamos ter no trato de todas as coisas. É importante nós pensarmos nisto e vamos entender isto hoje à luz da Bíblia, tá ok? Então vamos lá. 11ª aula do dia 12 de junho de 2022. O título é Sendo Cautelosos nas Opiniões. Seja bem-vindo à nossa antepenúltima aula do trimestre, tá bom? Dia 12 de junho, dia do pastor. Aproveite essa oportunidade, dá um presente pro seu pastor. Dá um presente pro seu pastor. Faz isso, tá bom? Vai ser bom. Bom para ele, bom para você. Mas eu quero deixar aqui, em nome da Academia de Pregadores, os nossos parabéns a todos os pastores. Todos os pastores. Sabemos que não é fácil pastorear, sabemos que é um chamado árduo, é uma tarefa difícil, é uma tarefa desafiadora. Mas Deus nos chamou para a sua obra. Deus nos chamou para exercer o ministério. Eu me sinto privilegiado por ter sido chamado por Deus para ser pastor, para pastorear um rebanho, para auxiliar pastores, para ensinar a palavra. Glórias a Jesus por isso. Eu me sinto alegre, feliz, a minha alma está jubilosa. Parabéns a todos os pastores. Recebam um abraço da Academia de Pregadores, do pastor Anderson Silva, e que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Texto áureo da nossa lição está em Lucas, capítulo 6, o versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Quando nós pensamos na misericórdia de Deus para conosco, sempre que eu penso como Deus é misericordioso para comigo, eu sempre entendo que eu preciso transbordar esta misericórdia. Quem entende a misericórdia de Deus, quem entende como o nosso Deus é misericordioso e entende, percebe esta misericórdia de Deus para com a sua vida, transborda misericórdia. Transborda misericórdia. Servir a Deus é transbordar, sempre transbordar. Nós não somos chamados por Deus só para ser cheios, nós somos chamados por Deus para transbordar. Porque quando somos cheios, é uma coisa, quando transbordamos, é outra coisa totalmente diferente. Então, assim como Deus é misericordioso, você reconhece a misericórdia de Deus para com a sua vida? Você entende o quanto Deus é misericordioso para com você ou não? Ou você acha, não, eu realmente mereço, eu realmente sou um camarada muito bom, sou uma mulher muito tranquila. Você faz isso? Eu mereço o que Deus me dá. Eu não. Eu entendo que eu não mereço nada. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Então, se eu entendo a misericórdia de Deus sobre mim, eu preciso transbordar misericórdia, ok? Verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Quando julgamos alguém, nos colocamos numa posição que não compete a nós. Por quê? Nós somos seres imperfeitos e falhos. Eu costumo dizer que nós somos muito tolerantes com os erros que nós cometemos.
Mas somos intolerantes com os erros que nós não cometemos. E é preciso que nós entendamos que, claro, tem alguns erros que eu não cometo, mas eu cometo outras falhas. E isso não me torna melhor do que quem não comete as mesmas falhas que eu. Porque se a pessoa comete falhas que eu não cometo, eu não sou melhor do que ela, porque eu falho em outras áreas também. Então precisamos ter este equilíbrio e esta compreensão. Palavra-chave: cautela, cuidado, saber como agir, ser cauteloso. Texto da leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, com que tiverdes medindo, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Eu acho esse texto lindo. E não vês a trave que está no seu olho? Ou seja, tem um cisco pequenininho no olho do seu irmão. E tem uma trave, um pedaço de madeira grande, que está no seu olho e você não vê. O que Jesus está nos ensinando? É mais fácil ver o erro dos outros do que os próprios erros. É mais cômodo, mais confortável ver o erro dos outros do que ver os próprios erros. Mas é preciso entendermos que é melhor ver os próprios erros primeiro. Quando eu tenho consciência dos meus erros, isso é muito bom, porque evita que os outros apontem os meus erros para mim. Então é melhor ter consciência dos próprios erros. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro ou o cisco do teu olho, estando uma trave no seu. Aí Jesus pega pesado, porque está falando também com os fariseus. E o ensina para todos nós. Hipócritas, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Jesus está falando o seguinte: invista de forma certa. Tem coisa que não adianta você mexer. Tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que é melhor deixar para lá e seguir a vida. Não deis aos porcos as pérolas. Muito bem, na introdução da nossa lição, o nosso comentarista diz que somente o Senhor, escute bem isso aqui, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Só Deus tem autoridade para julgar as suas criaturas. Hoje tem muitas pessoas que querem tomar o lugar de Deus. Muitas pessoas hoje querem ser juízes. Ah, mas esse erro eu não cometo, então eu posso julgar. Pode não, sabe por quê? Porque você comete outros. Você não é melhor do que alguém que não comete os erros que você comete, que comete erros diferentes. São erros também. Ah, pastor, mas tem erros que são mais graves. Eu sei, mas isso não me dá o direito de pôr o dedo na ferida do outro. Nós precisamos ter isso em mente. Amar as pessoas como Jesus nos amou. Jesus nos amou sabendo que nós estamos cheios de falhas. E por que nós queremos amar pessoas e exigir que elas sejam perfeitas? Então precisamos ter cuidado com isso aí. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos.
Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da nossa lição: não devemos julgar o outro. Primeiro parágrafo: aprendendo a se relacionar com os outros. Tem pessoas de difícil relacionamento que Deus vai permitir ao nosso lado. Tem. E eu li uma frase há tempos atrás, não me lembro o livro, mas eu estava lendo um livro e tinha a seguinte frase no livro: as pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Deus vai permitir pessoas difíceis. E pessoas difíceis vão nos ensinar a ter paciência, a ter tolerância, a exercitar o amor. Deus vai permitir. E nós precisamos entender que são pessoas, assim como nós, gente de carne e osso, e nós não somos melhores do que estas pessoas. Eu quero destacar outra coisa nesse primeiro parágrafo do primeiro ponto que o comentarista coloca, que é: o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15 e versículo 1. Paulo nos ensina dizendo: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. Eu já ouvi gente falar assim: eu não vou ficar suportando, tolerando homem velho na igreja. Não. Irmãos, tem gente que tem fraquezas que nós não temos, assim como nós temos fraquezas que outras pessoas não têm. Nós precisamos ser fortes o suficiente para suportar as fraquezas das pessoas. Tem gente que tem algumas fraquezas. Eu vou ficar dando ouvido para isso, vou deixar isso me influenciar? Não, você é forte. Você já passou por esse estágio. Então, seja diferente. Não é? Eu sou pai e eu não posso hoje deixar, é claro que não tem como que isso aconteça de forma plena, mas eu tenho que parar e pensar em alguns momentos. Eu não posso deixar aquilo que os meus filhos fazem me influenciar de forma tão intensa. Eu já passei desse estágio, eu cresci, eu não sou jovem ou adolescente como eles.
Não é? Eu já passei por essa fase e hoje eu tenho força para poder suportar isso. Tem hora que eu suporto coisas de algumas pessoas que algumas pessoas não vão suportar. Tem hora que dá vontade de falar, de partir para cima e tal, mas vai valer a pena? Vai valer a pena? Não é? Eu posso suportar isso. Algumas pessoas não estão prontas para suportar algumas coisas. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. Segundo parágrafo, ninguém deve ser julgado. Ninguém deve ser julgado. É claro que a Bíblia vai nos falar que nós podemos julgar as profecias. É claro que a Bíblia vai falar que nós, pelos seus frutos, conhecereis. É impossível viver sem fazer um julgamento em diversas situações da vida. Quando você está no supermercado escolhendo um tomate, tomate bom, tomate ruim, você está fazendo um julgamento. É impossível viver sem fazer algum tipo de julgamento. Mas quando Jesus fala para não julgarmos, ele está falando de julgamentos maldosos. Não fazer julgamentos. Opa, que deu ruim. Não fazer julgamentos maldosos. Julgamentos indevidos. Tem gente que não conhece a realidade total dos fatos. Todos nós, eu sei que eu falo aqui para pessoas, todos nós já sofremos, em algum momento da nossa vida, julgamentos indevidos, julgamentos maldosos, julgamentos que nós não merecíamos, pessoas que precisavam só sentar com a gente e conversar. Ah, mas eu ouvi falar. Ok, você ouviu, mas não quer dizer que é verdade. Pessoas que precisavam parar um pouquinho, sentar com a gente e conversar. Me conta essa história. Ou antes, eu ouvi essa história, como é que é isso? Me explica isso aqui. Né? Todos nós precisamos ter essa atitude, ter esse comportamento. E assim nós evitaremos julgamentos maldosos. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O julgamento defendido por Jesus. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Tem gente que acha que isso aqui, ó, é a plenitude dos fatos. Ah, mas foi isso que eu percebi. Foi isso que eu entendi. Talvez o que você percebeu está errado. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Ah, mas eu não fiz por maldade. Tá, mas você fez uma observação errada. Então não julgue. O que Jesus está fazendo? Jesus está dando aqui a norma. Porque se todo mundo pensar em não julgar, ah, mas se eu fizer uma observação e se a minha observação for correta, eu posso julgar? Está nas suas mãos julgar? Você exerce autoridade sobre a vida desta pessoa? Há uns tempos atrás, eu estava conversando com uma pessoa que está num nível hierárquico, humanamente falando, superior a mim. Eu falei, ó, eu não tenho poder de exercer julgamento sobre a sua vida. Eu teve uma vez com um amigo que chegou para mim falando, o meu pastor está numa situação assim, assim, assim. Eu falei, você é juiz sobre a vida dele? Você tem autoridade sobre a vida dele? Não, então ore. Ore e deixe para Deus resolver. E aí as pessoas às vezes ficam querendo julgar, querendo arrumar problemas. Irmãos, nós precisamos entender qual é o nosso limite de autoridade, até onde nós podemos ir. E ainda assim, quando nós podemos julgar, quando somos nós que decidimos, quando Deus nos deu autoridade para isso, a gente tem que fazer permeado pelo amor. E se eu nem tenho autoridade sobre a vida da pessoa? Precisamos ter cuidado, porque tem pessoas que estão fazendo julgamentos errados e equivocados, e, sobretudo, julgamentos que ele não tem que fazer. Segundo ponto, devemos, primeiramente, olhar para nós mesmos. Primeiro parágrafo, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. E o nosso comentarista nos diz que pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros podem estar tentando esconder seus próprios erros.
É sempre assim. E às vezes isso ocorre até de forma inconsciente. Tem gente que é muito pesado com os outros. Tem gente que é muito radical para julgar. E muitas vezes, na maioria das vezes, essas pessoas estão tentando esconder algo que elas também têm, que elas também praticam. Então, cuidado com o juízo exagerado. Cuidado com o juízo exagerado. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vistas grossas em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as outras pessoas estão cometendo. Aí foi onde eu coloquei aqui, ó, geralmente somos tolerantes com os pecados que cometemos. Geralmente somos tolerantes. Com o que cometemos, tolerantes com os pecados que nós mesmos cometemos. Agora, não quer dizer que eu não cometo uma falha, que o outro é mais ou menos faltoso do que eu. Então, eu preciso sempre estar permeado por este sentimento. Eu estou julgando alguém, mas eu também sou falho. Então, o que eu devo fazer? Não julgar. Porque com a medida que medirdes, vos serão medidas. Vos será medida. Segundo parágrafo. A inconsciência dos que possuem espírito de crítica. O que é esse espírito de crítica? Gente que critica tudo. Gente, não precisava criticar, mas ele critica tudo. Ó, aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que ensina Jesus em Mateus capítulo 7 e versículo 2. Graves consequências. Eu estou lendo aqui, tentando entender o que eu escrevi. Alguns líderes precisam investigar. Ah, ok. Aqui embaixo, ó, o nosso comentarista coloca assim, ó. Precisamos seguir as recomendações de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja só, é claro que, dependendo da posição de liderança que nós ocupamos, nós precisamos exercer alguns julgamentos. Em alguma situação da vida, eu sou pai. Quando um filho erra, eu preciso exercer um julgamento. Mas nós precisamos fazer isso com amor. Com amor. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O ideal é que cada um examine a si próprio. E não examine o outro. O ideal é que cada um entenda os seus problemas, entenda o que ele está fazendo, entenda os seus erros. Cada um entenda os seus erros. E quando tivermos que fazer um julgamento, que façamos da melhor forma possível, sem ter uma consciência, sem ter um espírito de crítica acirrado, exagerado. Porque quando esse espírito de crítica é intenso, nós temos uma inconsciência. Não entendemos o que o outro é, não entendemos como devemos tratar o outro, não entendemos a importância do outro. Outra coisa, irmãos, eu sempre digo o seguinte, como líderes da igreja, quando a gente precisa fazer uma análise, julgar algum problema, alguma falha de alguém, essa pessoa chega para mim como pastor e confessa. Essa pessoa abre o seu coração. Ela é digna do meu respeito. Ela está cumprindo, sim, uma norma bíblica, mas ela é digna do meu respeito, porque ela confiou em mim, então eu não posso julgar de qualquer forma, eu não posso me sentir superior, é só me colocar sempre no lugar do outro. Como eu gostaria de ser tratado se fosse eu? O que eu gostaria que fizessem comigo se fosse eu que tivesse cometido aquela falha? Mas tem gente que é arrogante, mas eu nunca vou cometer essa falha. Cuidado. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Se a gente vê acontecendo com o outro, isso quer dizer que pode acontecer comigo também. Eu não posso ser prepotente de achar que não vai acontecer comigo. Então, eu preciso ter cuidado. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O que fazer para não julgarmos precipitadamente o outro?
algumas coisas são importantes fazermos. Primeira coisa, o comentarista vai nos dizer, primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Eu preciso ter essa consciência. Eu também falho, eu também tenho imperfeições. Embora eu não tenha mais prazer no erro, mas eu também falho. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. O amor não faz mal ao próximo. Ou seja, as nossas relações e a forma como nós julgamos o outro tem que ser alicerçada no amor. E, em terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar os outros com o mesmo favor imerecido que nós mesmos recebemos. Deixa eu ler um texto que eu separei para este momento aqui da leitura. Provérbios, capítulo 24, versículos 17 e 18, que diz assim, esse texto é muito interessante. Quando cair o teu irmão, não te alegres, e não se regozije o teu coração. Quando cair o teu inimigo, teu irmão não. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Quando nós tivermos que julgar alguém, a Bíblia está falando até que se for o nosso inimigo que tiver caído, nós não podemos nos alegrar. Eu já vi várias pessoas se alegrarem com a derrota do outro. Bem feito, é isso mesmo, tá vendo? Eu sabia, ele era arrogante, isso mesmo. Ainda que a pessoa mesmo era arrogante. Nós não podemos nos alegrar com a queda de ninguém. Muito pelo contrário. Nós temos que clamar a Deus pela pessoa, pedir misericórdia. Agora, se a Bíblia está falando que não é para nós nos alegrarmos com a queda de um inimigo, imagine quando o nosso irmão tropeçar. Se nós podemos agir com ele sem misericórdia, sem graça, sem favor, pensando que somos melhores do que ele. Quando nós agimos com misericórdia para com o outro, a misericórdia de Deus também vem sobre a nossa vida. Terceiro e último ponto. Se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Primeiro parágrafo. Deus é severo? É claro. Deus é severo. A bondade, o Paulo vai falar que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Cristo Jesus. E em relação à sua severidade, ela é empregada com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem. Então, Deus é tão severo quanto benevolente. Deus não é mais severo do que benevolente ou mais benevolente do que severo. Ele é equilibrado em todas as coisas, mas Deus é severo. Já pensou se Deus nos tratasse conforme a sua severidade? Já pensou se Deus nos retribuísse conforme nós merecemos? Já pensou se Deus fosse te retribuir conforme aquilo que você merece? Onde você estaria? Deus é misericordioso. E nós louvamos a Deus pela sua misericórdia e pelo seu cuidado para conosco. Segundo parágrafo, como Deus julga? Como Deus julga? O nosso comentarista vai deixar claro que o julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Deus julga conforme o conhecimento que ele tem do nosso coração, conforme as nossas intenções. Eu já disse numa aula anterior aqui que isto é terrível e maravilhoso. Terrível porque não podemos enganar Deus. Não tem como falar, Deus, sou sábio, a minha intenção era essa, que Deus vai falar. O Anderson, para cima de mim. Eu sei que não era isso.
E por isso é terrível. Maravilhoso porque ainda que ninguém entenda, ainda que ninguém conheça a intenção do nosso coração, Deus conhece. E Ele, conhecendo a intenção do nosso coração, Ele vai nos julgar com justiça. Terceiro e último parágrafo da nossa lição. O exemplo de justiça de Deus na vida de Davi. É claro que Deus permitiu a consequência do pecado de Davi. Deus permitiu que ela caísse sobre a vida dele, para lhe ensinar, para lhe mostrar que o que Davi fez foi terrível, foi maldoso, foi maquiavélico. Aí Davi pensou, Davi articulou, Davi venceu barreiras para ocultar o seu erro e prejudicar o seu subordinado, né, o soldado fiel. Foi terrível. Deus permitiu, no caso de Davi, a consequência do seu erro. E nós precisamos ter essa visão. Deus pode sim permitir a consequência. Ele pode não permitir? Pode, mas ele pode sim também permitir a consequência do nosso erro sobre a nossa vida. Mas a misericórdia de Deus veio sobre a vida de Davi. Davi continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Glórias a Jesus, porque a sua graça e a sua misericórdia nos alcança. Mas nós precisamos transbordar essa graça e essa misericórdia para alcançar a vida do outro também. Então, por que eu vou querer a justiça intensa sobre a vida do outro, a punição sobre a vida do outro? Tem gente que, se não vê o outro morrendo, acha que não foi feita a justiça. Nós já fomos justificados por Cristo e Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Isso não nos dá uma desculpa para pecar, mas isso nos dá uma convicção que precisamos ser misericordiosos com o outro, assim como Deus sempre é misericordioso conosco. Deus te abençoe. Grande abraço. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.